Muito bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Louvado seja Deus por mais uma manhã que Ele nos concede de podermos estar juntos para desfrutarmos da sua palavra nesse café diário. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, início de mais um final de semana que está chegando. Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família. E vamos para a poderosa palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com vocês, meus amados irmãos, na poderosa palavra do Senhor que se encontra no livro de Filipenses, livro escrito pelo apóstolo Paulo. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 até o versículo 6. A Bíblia nos diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia se apegar. Meus amados irmãos, preste muito atenção nesse texto. Nós vivemos hoje em um tempo em que cada vez mais as pessoas procuram seus próprios interesses. Nós precisamos entender que estamos vivendo em uma sociedade que cada vez mais as pessoas estão se tornando individualistas. E muitas das vezes nós estamos vivendo do lado de pessoas que estão passando literalmente necessidade, estão passando fome. E muitas das vezes a gente, por ser religioso, a gente diz assim: continue acreditando em Deus, continue confiando em Deus. E de fato, isso é verdade. Mas muitas das vezes Deus, ele não quer somente que a gente fale para as pessoas crer em Deus. Ele quer que a gente demonstre para aquelas pessoas que Cristo está na nossa vida, e por isso nós não somente abençoamos eles com a palavra Deus te abençoe, mas nós também estendemos a mão. Jesus, ele nos deixou exemplo não somente de falar sobre o reino de Deus, mas de viver realmente o reino de Deus diariamente, com nossas atitudes, com nossas decisões, com a nossa vida, a disposição de estar ajudando ao nosso próximo. É muito bom você pregar, muito bom você orar, muito bom você ler a Bíblia, mas tem pessoas que são muito boas dentro da igreja, mas quando é na prática, ela na verdade ela não é aquilo que ela diz ser. Eu preciso ser mais cristão fora da igreja do que propriamente dentro da igreja. Eu sou um ótimo religioso dentro da igreja, mas quando eu vou para fora, eu não sou aquilo que eu aparento ser dentro da igreja. A Bíblia nos diz que os discípulos de Jesus se pareciam tanto com ele, as suas atitudes eram tão parecidas com eles, que eles chegaram em uma cidade e pela primeira vez eles receberam o título de cristão, que eram pessoas que se pareciam com Jesus. Olhavam para ele e diziam: nossa, eles parecem de fato com o mestre deles, eles parecem de fato com aqueles que eles seguem. Porque eu ouvi o ensinamento de alguém, não significa que eu vou seguir, viver realmente na prática. E o que Cristo quis, na verdade, não somente que eles fossem ouvintes, mas a Bíblia diz que Deus, ele quer que nós sejamos praticantes. Então nós precisamos ter uma atitude de alguém que realmente é o exemplo do nosso Jesus. E Jesus se importava com as dores das pessoas. Jesus se importava com o sofrimento das pessoas. Jesus, a Bíblia diz várias vezes que Jesus, ele chorou, Jesus se emocionou por ver o sofrimento das pessoas. Então nós servimos um Deus que se compadece de nosso sofrimento. E ele espera que aqueles que lhe sigam, ele espera que aqueles que lhe buscam, ele espera que aqueles que acreditam no seu ensinamento vivam na prática realmente o ensinamento dele, que nós possamos sentir o que Cristo sentiu. Não podemos excluir de nossas orações que ele nos dê um coração
igual a ele. Muitas das vezes, como o texto que nós lemos aqui no livro de Filipenses, nós estamos preocupados com as nossas vaidades, nós estamos preocupados sempre com a realizar os nossos sonhos, e muitas das vezes não nos preocupamos que tem pessoas do nosso lado que estão passando necessidade com o mínimo, e muitas das vezes a gente usa o álibi, eu tenho tão pouco que não é o suficiente. Nós estamos desvalidando a palavra do Senhor, que o pouco Deus pode tornar muito. O que é pouco para mim, o que é pouco para você, na mão do nosso Deus, na mão do nosso Criador, é muito, porque na mão do Senhor tudo pode multiplicar. Eu oro para que o Senhor ele possa nos dar um coração nesse dia, nessa sexta-feira, que nós possamos enxergar o nosso próximo e ter um sentimento que Deus, o sentimento que Cristo tem de ajudar o nosso próximo, de estender as mãos para o nosso próximo, porque se nós estivéssemos passando por dificuldades, nós também gostaríamos que Deus mandasse alguém para nos ajudar. É muito bom, eu lembro que quando eu era mais novo, quando eu comecei na caminhada cristã, a gente entrava nos lares e a gente não somente se preocupava, claro que é o mais importante, a vida espiritual, a vida eterna da pessoa, pregar o evangelho para a pessoa, mas a gente olhava e via a condição dentro da casa, que as pessoas precisavam de comida, precisavam de alimento, precisavam de auxílio, precisavam de socorro, e nós levávamos o evangelho, nós levávamos também o sustento para aquela família. Então, meu amado irmão, eu tentava ajudar. Tinha pastores que faziam parte do nosso ministério, que trabalhavam em empresa, eram chefes, encarregados, e ajudavam as pessoas. Eu lembro até do episódio em que aconteceu um grande temporal onde eu morava em Paciência, e os irmãos da igreja se juntaram para poder consertar o telhado da casa de uma família que não tinha condições de consertar, e era um período de muita chuva, de chuvoso naquela parte lá, e os irmãos se juntaram voluntariamente e colocaram um novo telhado, ajudaram aquela família. Isso é ser imitadores de Cristo, e é isso que Cristo ele requer de cada um de nós. A palavra do Senhor ela é muito fiel. Se o nosso desejo como cristão é impactar positivamente esse mundo e fazer a diferença real, devemos nos esforçar para ser mais como Jesus cada dia da nossa vida. Então, se nós queremos ser imitadores dele, nós devemos procurar diariamente agir de forma positiva para que as pessoas enxerguem Cristo em nossa vida. O mundo ele nos convoca a lutar pelas melhores posições, a sermos cruelmente competitivos e a pensar que os fins eles justificam os meios, mas alcançaremos o verdadeiro impacto espalhando o amor de Cristo Jesus. Então nós vemos na faculdade, nós vemos nos trabalhos, pessoas concorrendo. Eu até conheci algumas pessoas que eram cristãos, que eram verdadeiramente concorrentes, brigavam, discutiam, xingavam, chutavam para conseguir o seu espaço. Mas nós não estamos aqui para uma concorrência. Infelizmente, nós vemos nas igrejas hoje, parece que existe um ringue onde quem prega mais, quem canta mais, quem faz mais, e não é isso. Na verdade, não é isso que Cristo ele quis que os seus seguidores fizessem. Aqui não é o maior e quem é o melhor. Cristo nos ensinou que se você quer ser grande no reino de Deus, que seja o menor. Então nós precisamos entender que não é mostrar querer ser melhor do que ninguém na obra de Deus. Nós devemos fazer para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. E Deus ele nos chama para nós sermos humildes, e infelizmente isso nas igrejas tem sido totalmente ao contrário. As pessoas não procuram ser humildes e servir, as pessoas procuram ser reconhecidas, de serem aplaudidas, de serem batidas nos seus ombros, dizer o quanto elas são bons. Nós devemos entender, querido, a amar e a valorizar os outros, buscando o bem daqueles que estão ao nosso redor, e imitar em Jesus tudo o que fazemos. Ao sermos mais como Cristo, deixaremos uma marca de amor e bênção no coração de todos que nos conhecem. Que legado maior poderia desejar, não é verdade? Qual é o maior legado que eu posso desejar deixar para esse mundo? Que eu servi tanto a Cristo, fui tão imitador de Cristo, me pareci tanto com Cristo, que outras pessoas também foram tocadas e foram impactadas pela minha vida e a maneira que eu vivi
em serviço ao reino de Deus. Em vez de buscar a excelência, a vitória, a conquista e a demonstração de que somos melhores, devemos nos concentrar em imitar Jesus e viver como Ele. Se cada um de nossas ações for inspirada pelo amor, pela justiça e pelo desejo de abençoar, Cristo brilhará através de nós. Esse não é verdadeiramente o que nós mais desejamos, que nós falamos nos púlpitos, que nós cantamos, que nós queremos ser igual a Ele, que nos incendeia para nós sermos igual a Ele, e na prática é totalmente hipócrita, não é verdade? Então Deus não está preocupado com as nossas letras bonitas, nossos toques instrumentais bonitos, as nossas oratórias bonitas, palavras bonitas. Deus está preocupado com a nossa atitude. Se em vez de nós apegarmos aos nossos direitos de viver melhor e ter mais, buscarmos maneiras de servir e amar ao próximo, cuidando verdadeiramente deles, assim como Jesus fez, seu amor fluirá por nossas vidas e seu evangelho se espalhará. Não há missão mais preciosa do que alcançar outros com as boas novas da salvação. Então nós falamos tanto sobre salvação, sobre a volta de Jesus, sobre isso e aquilo, e nós na verdade investimos tanto em atrair a nossa vontade, os cultos, na verdade, estão voltados para as nossas necessidades, que esquecemos que tem pessoas morrendo do nosso lado, perdendo a salvação, se afastando de Deus por falta de amor e por falta de cuidado. Então que Deus, Ele possa nesse dia acender em nós a verdadeira chama que Cristo Jesus, Ele começou, prosseguiu através dos seus discípulos e chegou até nós. Que nós possamos ser imitadores de Cristo, que nós possamos vivenciar o que Cristo vivenciou, passou para os seus discípulos e chegou até nós. Que nós possamos ser imitadores e amar o próximo como Cristo amou. Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana e até o nosso próximo Café Diário.